agora os próximos passos da Ethereum, tá? Já que a Ethereum chegou no nosso topo, no topo do nosso indicador, né? Um indicador que foi criado ali na hora. Vamos entender graficamente falando agora os próximos passos da Ethereum, tá? Pessoal, aqui eu tenho a Ethereum, tá? Já está com o gráfico aberto aqui. Vou subir ela aqui, tá? O que acontece aqui na Ethereum, tá? Aqui foi o topo do indicador, né? Então, a gente teve todo esse movimento de alta aqui na Ethereum, né? Então, aqui foi o topo do indicador. Quando foi analisado, a Ethereum estava mais ou menos pela aqui, né? Gráfico diário, lembrando. Eu sempre analiso em gráfico diário, tá? É o melhor gráfico para cripto. Por quê? Porque criptomoeda, hoje, eu considero a criptomoeda, o mercado de criptoativo, o mercado mais volátil da atualidade. Tá? Ele é muito volátil, tá? E como você diminui a volatilidade? Reduz a volatilidade operando em time frames maiores. Então, no gráfico diário, eu fico de fora da volatilidade. Eu fico de fora num sentido metafórico. Por quê? Porque eu analisando em gráfico diário, o meu olhar está fora da volatilidade. Diferentemente, se eu fosse analisar em gráfico de H4, H1, M15, eu ia ver mais volatilidade, tá? O mercado de criptomoeda ele é o mercado mais volátil, tá? Então, cria a rotina você de ver sempre as criptomoedas em gráfico diário, semanal e mensal, tá? Vocês vão perceber que suas análises vão melhorar bastante, tá? A Ethereum, ela fez um movimento de alta expressiva, que é uma impulsão de alta, uma empernada de alta, né? Considerado uma impulsão de alta, tá? Eu digo hoje que a Ethereum está com um gráfico mais bonito entre todas as criptomoedas, tá? Inclusive, o gráfico da Ethereum está até mais bonito do que o próprio Bitcoin, tá? Então, a Ethereum está com um gráfico mais bonito e eu vou falar por quê, tá? Primeiro, vamos entender aqui uma coisa nessa média, tá? Vamos entender uma coisa nessa média aqui, tá? A média de 40 aqui no gráfico diário, tá? Só dando uma revisãozinha para a gente chegar no momento atual que essa informação dessa média agora, o que a média está dizendo para a gente aqui agora é uma informação muito bacana e vale a pena, tá? Ó, se a gente pegar o ciclo de alta da Ethereum, tá? Se a gente pegar o ciclo de alta da Ethereum nessa média, a gente vê que ele pega uma alta, toca na média, explode, volta, né? Toca na média, explode, volta, toca na média, explode, volta, toca na média e explode, né? Até acontecer o rompimento. Beleza? Então, essa média, ela acompanha a tendência de alta da Ethereum nesses seguintes pontos, tá? E tudo isso daqui foram pontos de compra na média, tá? Depois, quando a gente perde a média, o que aconteceu aqui? A gente já teve rompimento na média, tá? A gente já teve rompimento para cima na média, depois de ter rompido para baixo. Mas o que a gente não teve na média ainda foi pivô de alta, tá? E a gente não teve ainda pivô de alta acima da média, tá? E agora a gente pode ter pivô de alta acima da média, tá? Pela primeira vez desde a correção da Ethereum, tá? Desde essa correção da Ethereum aqui, pela primeira vez a gente vai ter pivô de alta acima da média. Isso é uma informação muito top, muito importante para a Ethereum essa informação. Pivô de alta acima da média, tá? Por quê? Os pivôs de alta acima da média é tudo isso daqui, ó. Todo esse cenário que eu acabei de desenhar. Tudo isso daqui foi Ethereum fazendo pivô de alta acima da média. Então, possivelmente, a gente está perto de ver esse ciclo em Ethereum, tá?
Então, eu não resto dúvida que a Ethereum rapidamente vai recuperar esse seu topo histórico, tá? Mas primeiro vamos entender uma outra coisa aqui, tá? Primeira informação, a Ethereum já teve rompimento, tá? Depois que ela rompeu, perdeu a média aqui, tá? Aqui ela perde a média. Ela já rompeu para cima a média e não continuou a tendência. Mas não basta apenas romper, tem que fazer pivô de alta. Ele nunca fez pivô de alta. Como que eu sei disso? Porque toda vez que ele rompe a média para cima, ele nunca rompe o topo anterior. Por exemplo, o topo anterior aqui, ele deixou esse topo, né? Massa, voltou, depois rompeu a média de novo. Perceba que ele não consegue romper o topo anterior, tá? Voltou, rompeu a média de novo, deixou esse topo aqui, tá? Então ele não consegue romper esse topo aqui, tá? Voltou, fez esse topo, voltou. Novamente ele não consegue romper esse topo. Então, para o pivô de alta acontecer, ele tem que romper o topo anterior a ele, tá? Você tem, preste atenção, você tem esse topo. Qual é o topo anterior a esse? Esse daqui. Então, para esse topo aqui fazer pivô de alta, ele tem que perder esse topo. É sempre um anterior, tá? Você tem um topo, tá? Para ele fazer pivô de alta, ele tem que romper o topo anterior, tá? Massa? E ele, ó, perceba aqui o seguinte, pela primeira vez, ó que top, pessoal, preste atenção. A gente tem a média aqui, ó, ele rompe a média, TTTT, com expressividade, tá? Deixa o topo aqui, e ele rompe o topo anterior. Eu tenho esse topo. Qual é o topo anterior a esse topo? O topo anterior a esse topo, a gente tem esse topo aqui, ó. Ó, opa, a gente perdeu a média fazendo um topo mais alto do que o topo anterior. Massa! Então a gente já tem uma informação que a gente não tinha, tá? Uma informação que a gente não tinha quando Ethereum perdeu as médias. Massa! A outra coisa é o seu fundo, tá? No caso, o pivô de alta, o topo tem que ser mais alto do que o topo anterior. E o fundo tem que ser mais baixo, mais alto do que o topo anterior. O fundo tem que ser mais alto do que o topo anterior. Coisa que a gente não teve aqui também, ó. Fundo, 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 né? Agora a gente tem esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, presta atenção, tá? E qualquer fundo que Ethereum fazer pela essa região aqui vai ser fundo mais alto do que o fundo anterior, tá? Vai ser fundo mais alto do que fundo anterior, tá? Então, Ethereum ele já tem um topo mais alto, já rompeu a média com um topo mais alto. Agora ele precisa de um fundo, tá? Então, se a Ethereum corrigir, se a Ethereum corrigir, dar uma leve correção, não se assuste, tá? Na verdade, eu digo o seguinte, a Ethereum precisa corrigir, ela é obrigada a corrigir. Por que ela é obrigada a corrigir? Porque ela precisa de um fundo, tá? Pivôs de alta acontece como? Você tem um topo aqui, você tem esse fundo aqui. Agora você já tem um topo. Agora você precisa de um fundo aqui, tá? Para esse fundo aqui ser mais alto do que esse. Aí depois você vem perdendo o topo, tá? Aí você rompe esse topo e agora você já tem o quê? Você já tem um topo aqui, ó. Aí você deixa esse topo, aí já faz um fundo aqui, ó, tá? Então esse fundo aqui, ó, é mais alto do que esse. E assim vai seguindo a tendência de alta. E Ethereum não tem, tá? Aqui ainda, tá? Perceba que ela tem a sua tendência de alta, ó, ela tem a sua tendência de alta, beleza? Ela fez a sua impulsão de alta, mas ela ainda não tem o fundo. Ela tem um topo mais alto, mas agora ela precisa do fundo, porque não existe pivô, não existe tendência de alta sem fundo, tá? Então, Ethereum, se Ethereum corrigir, é super normal. Eu quero que ela corrija. Por que eu quero que ela corrija? Para logo ela me dar meu fundo. Eu quero que ela corrija, tá? Eu quero logo que ela corrija. Por quê? Porque ela corrigindo,
ela vai me dar meu fundo, tá? Vamos supor que o meu fundo aqui, tá? Consequentemente, esse fundo aqui sendo mais alto do que esse fundo, tá? Do que esse fundo aqui, tá? E eu já tenho um topo mais alto aqui, ó. Eu já tenho um topo. E isso daqui caracteriza o quê, ó? Ó, topo, fundo, rompi o topo anterior, fiz um topo mais alto, agora eu preciso do fundo mais alto. E acima da média é o mais importante, né? Acima da média. Então esse fundo ele vai acontecer acima da média, por quê? Pela a distância, o bom que é etéreo deu essa distância entre a média e o topo, tá vendo? Olha a distância entre a média e o topo. Então essa distância faz com que praticamente já esteja quase formado aqui um pivô de alta em etéreo, tá? Entre a distância, que ele deu uma largada de distância entre a média, tá? Diferentemente, por exemplo, o que eu quero dizer entre largada de distância entre a média? Você está vendo esse rompimento aqui? Isso é um rompimento. Agora, observe a largada de distância entre a média e esse topo. Observe. Está vendo esse rompimento aqui da média? Agora, observe a largada de distância entre a média e o topo. Tá? É muito curto. Praticamente não tem margem para fazer pivô de alta. Agora é diferente nessa condição, porque eu tenho um topo aqui, agora veja a largada de distância entre a média e o topo, se tornando mais fácil eu fazer meu fundo. Então, eu tenho mais amplitude, mais margem de movimento. Então, aqui eu tenho amplitude, eu tenho margem de movimento, tá? Tenho margem de movimento para ele fazer meu fundo. Eu tenho margem de movimento para ele fazer meu fundo, tá? Meu fundo mais alto do que esse fundo aqui, tá? Agora, eu afirmo que Ethereum está com o gráfico mais bonito entre todas as criptomoedas. Eu vou falar por quê agora. Além do pivô de alta na média, a gente tem isso daqui, ó, que as outras não têm, tá? Nítido. Além do pivô de alta, acima da média, Ethereum, a gente tem fundo, confirmação de fundo duplo. Ethereum já confirmou seu fundo duplo, tá? Eu até falei no vídeo anterior, no da Ethereum, onde eu formei o indicador, que eu falei o seguinte: se Ethereum buscar o topo do indicador, tá? Consequentemente, ele já vai estar fazendo fundo duplo, porque o topo, a barriga do fundo é essa daqui, ó, tá? E aqui é o topo. E se eu pegar essa linha aqui, ó, e colocar na barriga do topo do fundo duplo, ó, você vê que ele já rompeu. Então, ele já confirmou, ó, ele já confirmou fundo duplo, tá vendo? Já está confirmado aqui fundo duplo, tá? Então, a partir do seu rompimento, a gente vai ter essa amplitude, tá? Da primeira pernada. Vamos pegar aqui a amplitude, tá? Da primeira pernada. A partir do rompimento, a amplitude da primeira pernada, a partir do rompimento, tá? A gente tem o quê? Aqui a tendência do seu fundo duplo em Ethereum, tá? A gente tem essa tendência aqui, ó. Ethereum buscando $3.584 por unidade, tá? Próximo já do seu topo histórico. Próximo do seu topo histórico. Então, a gente tem essa perspectiva para Ethereum hoje, tá? Fundo duplo, confirmação de fundo duplo, a expansão da primeira pernada do fundo, tá? Expansão da primeira pernada, tá? A amplitude de rompimento na média, rompeu a média para cima. A gente já tem um topo, formado aqui que é mais alto do que o topo anterior, tá? A gente já tem isso. E a gente tem esse fundo aqui, ó, e Ethereum, pela amplitude de rompimento na sua média, provavelmente ele vai fazer o seu fundo mais alto do que a média,
tá? E qualquer fundo que Ethereum fizer aqui, você vai perceber, qualquer fundo que Ethereum fizer aqui, você vai perceber que, consequentemente, o fundo que ele fizer vai ser mais alto do que esse fundo, tá? Isso se tratando de gráfico diário, que é o melhor gráfico, é melhor ainda, tá? Essa projeção. Porque eu estou falando aí que a médio e longo prazo, a Ethereum está muito linda. Está linda demais a Ethereum, né? Aqui, 1.001 razões de se posicionar em Ethereum hoje, tá? O melhor momento de se posicionar em Ethereum. O melhor momento já foi quando eu falei do indicador, mas agora aqui também é o melhor momento de se posicionar em Ethereum, por quê? Porque a gente já tem a confirmação do fundo duplo, tá? A gente já rompeu a média com amplitude, já rompemos o topo, já temos um topo aqui e já rompemos o topo anterior, tá? Agora a gente só precisa de um fundo, tá? A gente só precisa de um fundo mais alto do que esse fundo aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu digo e afirmo que Ethereum está com o gráfico mais bonito entre todas, tá? Criptomoedas, a que está mais bonita, graficamente falando, a Ethereum, tá? Sem falar nas atualizações que está por vir. Então, a Ethereum está com um gráfico lindo, tá perfeito esse gráfico. E ainda a gente está próximo de atualizações de Ethereum, para ETH 2.0 tudo mais, diversas atualizações. Aí aquela questão, não, quando eu vou entrar em Ethereum? A pergunta que você deve se fazer é por que você não está em Ethereum? Essa que é a pergunta. Por que você não está em Ethereum? Tá? Você tem 1.001 razões aqui que provam que já era para você estar em Ethereum, tá? E essas razões foi dada aqui no gráfico, tá? Essas razões foi dada aqui no gráfico. Aí você tem as outras razões fundamentalistas, tá? Ethereum sofrendo, no bom sentido, atualizações, buscando mais melhora na sua rede, tá? A gente vai ter redução de taxa em Ethereum próximo, tá? Aumentando, quando uma rede ela tem uma redução de taxa, consequentemente aumenta as transações naquela rede, né? Então, a gente está próximo de ver mais reduções de taxa aí na Ethereum, beleza? Então, fica aí com a análise da Ethereum, é essa, tá? Uma análise bacana, né? Então, valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima análise, tá? Vamos monitorar Ethereum de perto. Tá? Eu já estou posicionado em Ethereum, tá? Ethereum, eu só compro, eu não vendo Ethereum, tá? Eu só compro, eu não vendo, tá? Então, eu não me preocupo muito com esse cenário, né? Porque eu só compro, eu não vendo. Mas óbvio que existem os melhores pontos, né? Existem os melhores pontos. Por exemplo, quem comprou aqui no seu topo histórico, agora é o melhor momento de fazer